A paz do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, dando início aí, o nosso segundo trimestre e na terceira lição, entrando no tabernáculo, o pátio. A leitura bíblica em classe vai estar baseada em Êxodo, capítulo 27, do versículo 9 ao versículo de número 19, e o nosso textual, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, achará pastagens. João, capítulo 19, capítulo 10, o versículo 9. Queridos irmãos, nós vemos aqui que na saída do povo hebreu do Egito, sai 12 tribos de maneira desorganizada, sem separação entre as tribos. E quando Deus propõe a construção do tabernáculo, nós vamos ver a maneira em que Deus trabalha, primeiro em trazer as coisas à organização. Quando o pátio é feito, as tribos são distribuídas em volta do pátio. Então, uma das coisas que nós vamos aprender para você, professor, não pode deixar de passar para o seu aluno que primeiro, quando eles chegam para a construção, você vai analisar ali no livro de Números, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 10, você vai ver alguns fatos relatados ali da partida do povo hebreu, quando ele sai do Egito. Você vai ver alguns fatos até chegar em Cades Barneia. Você vai ver um povo desorganizado, meio sem orientação até para as batalhas, para os problemas. Você vai ver que não havia uma divisão de tribos. E não havia um censo, na verdade, de quantas pessoas havia, de quantos homens preparados. Quando Deus prepara aqui, quando Deus manda a construir o tabernáculo, algo importante aí para você, professor, e para o aluno entender, mas por que uma lição que vai tratar do pátio? Tratar o pátio, tanta coisa interessante para se falar do tabernáculo. Agora nós vamos tratar do pátio, da posição, algo que uma coisa muito meio que sem lógica. Mas aí no decorrer da lição, para você, professor, passar para o seu aluno, algo a se explicar. Que do capítulo 1 ao capítulo 10 de Números, você vai encontrar um povo desorganizado, fora de posição, que quando era necessário um ajuntamento, uma reunião, havia-se uma dificuldade. A partir do capítulo número 10 de Números, quando é feito o tabernáculo, é feito o pátio, é distribuído às tribos de acordo com a ordem de Deus. Deus dá uma ordem, Deus coloca as coisas no seu devido lugar, e aí esse povo agora vê que o tabernáculo estava no meio, eles estavam em volta do pátio, e aí nós aprendemos algo importantíssimo, que Deus é o centro. Nós estamos no século 21, nós estamos numa igreja moderna, nós estamos na era da internet, nós estamos na era que a comunicação é muito rápida, nós estamos vivendo o tempo que a ciência está muito avançada, mas algo não mudou, presbítero Monsérgio. Para as coisas de Deus funcionarem, elas só funcionam quando Deus é o centro. O homem não é o centro. Você pode ser muito inteligente, você pode ser mestrado em teologia, você pode ter o melhor sermão, você pode ter a melhor administração eclesiástica, eu posso ser o melhor cantor, eu posso ser aquele que tem uma voz mais linda, posso ser aquele que entendo mais de música na igreja. Mas se isto não for para que Deus seja o centro, Ele tenha primazia em tudo que eu fizer, não vai dar certo. Vai ser algo organizado, vai ser algo bonito, mas vai faltar algo importante que nós vamos aprender aqui nesse pátio, que é a presença de Deus. Nós colocamos aqui para você, salientando firmemente que a organização é um ponto crucial nessa lição. Nesse primeiro ponto ali, lembrando que é um povo nômade, criador de gado, e que era acostumado à idolatria. Então perceba que a graça de Deus a ser revelada
no seu povo havia necessidade de mudanças, havia necessidade de um comportamento diferenciado. E esse povo estava cativo, ou esteve cativo, por 400 a 430 anos. Então perceba que Deus não habita no meio do pecado. E para que esse povo pudesse alcançar o privilégio novamente de ter a comunhão com Deus, de ter Ele no centro, era necessário haver essa figura do átrio, a figura da tenda, a figura ali do tabernáculo, para que eles voltassem a visualizar a santidade de Deus. E foi muito bem pontuado pelo pastor Luciano essa questão da organização. Quem coloca as tribos nos seus devidos lugares não é Moisés, é Deus. Então observe que quando nós passamos para a nossa classe, para as pessoas que estão ao nosso redor, que Deus não é uma pessoa desorganizada. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ele começa, no primeiro dia fez isso, no segundo aquele. Então é ordenado as coisas. Nós temos um fato no Novo Testamento bem fácil de você colocar também para a sua classe, que é a multiplicação dos pães. Jesus disse, olha, fazem que a multidão se sentem de 50 em 50 e ali vocês vão distribuindo os pães e os peixes. Após distribuir os pães e os peixes, Jesus diz, olha, agora recolhem o que sobrou. E recolheram 12 cestos do que sobejou. Organização. Então, na sua vida, precisa organização. Horário de começar, horário de terminar, o que falar, o que deixar de falar, quer dizer, a roupa que deve ser vestida para o local apropriado. Aqui vai demonstrar que Deus escolhe a roupa do sacerdote, a roupa do sumo sacerdote, a diferença entre a roupa do sacerdote e do sumo sacerdote, para diferenciação, as cores utilizadas para o tabernáculo, os materiais. E interessante que Deus se utilizou de todo o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, vegetal e mineral. Isso aí. Todos os três reinos Deus se utilizou, tanto da coisa mais sublime como da coisa mais simples, que era ali as peles do texugo. Então, para nós percebermos que essa chamada de Deus, nesses pontos você pode colocar fundamental, organização, separação, tribos à frente, tribos na vanguarda, na retaguarda, em todo o campo estava, o centro era Jesus Cristo, quer dizer, o centro era Deus. E assim, se nós também não tivermos Deus no centro de todas as coisas, não chegaremos ao lugar proposto por Deus. Lembra que essa tenda, ela é provisória, ela vai sair de lugar em lugar, mas a posição dela sempre será voltada para o nascer do sol. É outro ponto fundamental. O senhor que é pedreiro pode explicar um pouquinho melhor o que é a posição do leste, aonde o sol nasce. Por que é importante essa posição? O interessante, irmãos, é que, na verdade, como eles saem do Egito, um povo idólatra, sendo assim, em momento algum seria dito que aquela presença de Deus que se manifestava no tabernáculo, em cima da arca, era o sol. Porque o sol sempre estava de costa, sempre nas costas deles, que não é o mesmo leste nosso, é o contrário. Estava sempre nas costas, nunca de frente para eles. E é algo interessante para a gente entender que na obra de Deus, nessa divisão das tribos, nós vamos aprender o quê? Nós tínhamos tribos aqui com muita gente, com pouca gente. Claro que todas elas numerosas. Mas nós vamos entender algo importante. Todos nós temos o nosso lugar na obra de Deus. Desde que eu e você aceitemos a posição em que Deus nos coloque. Para mim não é importante o cargo ou a função que eu exerço. O importante é se eu estou no lugar em que Deus quer que eu esteja. Alguém sempre tem aquela preocupação. Para quantos eu vou pregar? Quantos eu vou alcançar?
qual o tamanho da classe que eu vou ter? Talvez você tenha uma classe com 10 alunos, mas é a classe que Deus quer para você? A chamada de Deus para você é para uma classe de 10 alunos? Desempenhe o seu ministério de professor para essa classe com excelência, que quando chegar naquele grande dia, você vai receber de Deus a recompensa pela excelência do ministério que você exerceu. E o tabernáculo, ele era aqui provisório, ele não estava em lugar fixo, mas quando o templo é construído, ele é construído na mesma posição. Ele é construído na mesma posição. O sol continuava de costa para eles do mesmo jeito. Estava tudo em volta e a Bíblia diz que Deus aprova o lugar da construção, porque houve uma aprovação de Deus e com a aprovação de Deus houve ali a manifestação da glória de Deus. Então, algo importante a se pontuar. Não foi Moisés que escolheu o lugar, não foi Moisés que dividiu as tribos, foi tudo uma ordem específica de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Às vezes, ou por vezes, não é às vezes o correto, por vezes nós não entendemos o porquê que as coisas não acontecem como nós gostaríamos ou como na Bíblia está escrito. É porque nós não estamos fazendo a coisa certa. Porque quando nós fazemos a coisa certa, da maneira que Deus quer, o que é divino, ele se encarrega de manifestar. Por isso, pontue, para fazer uma conclusão, a necessidade de observar aquilo que Deus ordena. Não é o que nós achamos, não é o que fica melhor. Não há mudança de cores ali. Ah, eu quero fazer a cortina verde, não quero fazer azul. Nós não temos gosto pelo amarelo, então vamos fazer preto. Então, Deus já dá a diretriz para que aquilo que é um projeto divino torne-se real na terra. Então, quando nós hoje caminhamos na face dessa terra, nós temos hoje a orientação que vem através da palavra. Aí a necessidade de você se empenhar no estudo, de aprender e poder repassar com sabedoria e graça divina esse conhecimento. Porque há pessoas que dizem assim, mas para que estudar o tabernáculo? Para a criação tem 2 capítulos de Gênesis, que fala sobre a criação da terra, do ser humano, de todas as coisas. Para o tabernáculo, o Êxodo do 25 ao 40 trata só sobre tabernáculo, são 15 capítulos. 9 e 10 de Hebreus, 2 capítulos. Números, então nós temos uma infinidade durante toda a Sagrada Escritura falando sobre esse tema. Cabe aí um alerta para ver como o assunto é muito importante. Então, aproveite essa oportunidade para enfatizar a organização de Deus, para enfatizar a centralidade de Cristo na nossa vida, a obediência àquilo que Ele determina, porque quando nós não cumprimos, nós podemos correr o risco até de morte. Foi Uzá que colocou a mão na arca, quer dizer, foram os israelitas que ao invés de carregar a arca nas costas com a vara, botaram numa carroça, né, nova, né, num carro de bois. E o que aconteceu? A arca pendeu, ele foi colocar a mão na arca, morreu. Porque desobedeceu a palavra. Porque o que a gente aprende aí, presbítero irmão Sérgio? A ideia era boa, não era ruim. Ia mais rápido. Ia mais rápido, mas olha aqui, irmãos. Algo tão impressionante que na casa de Uzá e Aiô, que é a casa de Abinadab, essa arca repousou ali 20 anos. Ela ficou guardada lá, a arca. Então, pela idade deles, eles foram criados em volta dessa arca. Então, o algo mais importante a respeito da arca, eles não aprenderam. Tudo se pode fazer, nela não se pode encostar. Ela cai, ela rola, acontece o que for, mas não encoste nela. E você vai observar que eu acho algo muito importante nesta passagem, que em 20 anos na casa de Abinadab, não se vê contar um testemunho, não se tem informação de que nada de bom aconteceu na vida daquela família pela arca estar ali.
Muito pelo contrário, na saída há uma tristeza porque 2 filhos se perdem. Mas na casa de... Fugiu o nome do moço, Jesus. Deixa para depois. Ele fica ali na casa 3 meses, ali na casa... fugiu o nome. Ficou ali na casa dele 3 meses e a Bíblia diz que mandou a notícia para Davi. A notícia chegou em Davi, ó, a arca está na casa dele só 3 meses e a vida dele já foi mudada. Então, irmãos, aí é algo muito importante para a gente entender que a presença de Deus é algo muito importante na nossa vida, mas é assim, queridos. Eu tenho que fazer questão dessa presença. Isso é importante, porque às vezes a presença de Deus está na minha vida, mas eu não faço questão, não faço uso. Há algo muito importante que o presbítero irmão Sérgio pontuou aqui, eu não respeito, não reverencio, porque havia ali roupas, haviam ali todo um ritual para que se entrasse no tabernáculo. Não era de qualquer maneira, não era de qualquer jeito, não era qualquer roupa. E também não era por qualquer motivo. É quando eu sentia necessidade de apresentar um sacrifício, quando eu sentia necessidade de perdão de pecados ou de agradecer a Deus por alguma coisa, eu ia para o tabernáculo. Então eu já ia com outro propósito. É interessante que nós vamos aprender ao longo aí, tudo certinho, para você entender que nada era por um acaso. Tudo tinha um porquê. Que Deus nos abençoe. E aí nós estamos encerrando o primeiro tópico da lição. Na casa de Obed-Edom, irmão, só que a arca ficou 3 meses, agora eu lembrei. Muito bem, então nós estamos aí no segundo ponto, a construção da cerca do pátio. Então, você que tem na sua congregação um data show, isso é muito importante para você, professor, poder obter uma imagem e colocar no data show para ficar de melhor entendimento para os seus alunos. E se você não tem, pode se utilizar de uma cartolina, de um papel mais que não seja tão flexível, para você poder fazer aí um retrato, uma foto da parte do tabernáculo. Essa delimitação do ambiente a ser preservado para o tabernáculo, Deus determina que seriam 45 metros de cada lado, e de fundo 22,5 e de frente 22,5. Como é que se chega a essa conta? Ali vai falar sobre côvados, 100 côvados, né? Como é que você sabe a medida? O côvado ele é medido do cotovelo aqui até a ponta do dedo, então dependendo do tamanho da pessoa pode dar maior ou menor. Então é importante você também passar para a igreja, que algumas pessoas não sabem como é essa medida do côvado. Então há um consenso mais ou menos que fica entre 45 centímetros, pode chegar a 50, 52, mas se convencionou 45 centímetros. Então nós teremos 45 metros de cada lado, 22,5 de cada fundos e frente, e de altura entre 2,25 a 2,45 de altura, de forma que as pessoas que estavam do lado de fora não poderiam entrar e nem ver o que estava acontecendo, e os que estavam dentro eram guardados de todos os perigos do lado de fora. Então, tudo tem um porquê, uma importância. Então, havia para sustentação disso uma cinta de prata que passava por todas essas cercas para dar firmeza, para dar união, para fazer uma estabilidade. Não bastava só isso, porque havia cabos que eram fixos na terra, com ganchos de prata, para que também pudessem também fazer com que a cortina, essa cerca de linho torcido, não viesse a tombar nem para um lado nem para o outro. E importante, irmãos, que contextualizando para os nossos dias atuais, você professor, assim funciona a Igreja de Cristo. Nós, como igreja, só funcionamos quando nós estamos em plena unidade. Aí a pergunta vem, por que estudar o tabernáculo? Porque quando você estuda o tabernáculo e você aprende sobre o tabernáculo, você começa a ter uma visão do contexto geral do reino. Essa é a questão.
Porque aqui Deus mostra duas coisas que Deus mostra. A questão da unidade, as peças trabalhavam em unidade, os levitas conferiam diariamente por causa da intempéries do tempo, do vento e de qualquer movimento, se tudo estava no lugar, para não haver nenhum movimento estranho. Então, hoje, quem traz a estabilidade à nossa vida cristã, Cristo traz a estabilidade, mas essa estabilidade é traga através da oração, da leitura da palavra. A interessante dessa altura da cortina era que quem estava do lado de fora não tinha acesso ao que acontecia do lado de dentro. Então, quem estava do lado de dentro estava preservado do pecado no momento do culto, no momento do oferecer, do sacrifício, o sacerdote, as pessoas que ali estavam preservadas. E é interessante que esse também é sempre o interesse de Jesus. Nós, como igreja, estamos guardados. O pecador, irmãos, querendo ou não, ele não tem acesso. Ele não tinha acesso àquele tempo do que estava lá pelo lado de dentro, e hoje ele não tem acesso. Ele pode até vir participar do culto, mas por vezes ele não entende o que está acontecendo, ele não consegue nem compreender o que nós sentimos, e na realidade, irmãos, o tabernáculo também representa essa nossa vida cristã. E a nossa vida cristã, ela só tem validade, você precisa passar isso para a classe, a nossa vida cristã ela terá validade quando ela é uma vida santificada. E a santificação, pastor Luciano, como é que isso funciona? Irmão, santificação é algo gradativo. É dia após dia. Eu não levanto a mão no culto hoje, estou santificado hoje. É dia após dia que eu vou vencendo. É por isso que Jesus fala, necessário vos é nascer de novo. Então, quando Jesus fala desse novo nascimento, todos os dias eu estou nascendo de novo, todos os dias eu estou vencendo a mim mesmo. A altura dessa cortina ela tinha entre 2,25 ou 2,44, dependendo da medida do côvado, dependendo aí, né, da altura aí do homem aí, dava uma diferença da medida, porque não se conseguia ver. Por mais que a pessoa tentasse, ele teria que subir, mas algo importante, havia um temor. O temor, a reverência era tanta, que quem estava dentro não ousava querer saber o que acontecia do lado de fora. E quem estava do lado de fora não tinha ousadia suficiente de querer simplesmente olhar o que acontecia do lado de dentro. Para a igreja atual, irmãos, nós precisaríamos ou precisamos manter algo, um limite. Nós somos a igreja de Cristo. Nós não estamos preocupados e nem podemos estar voltados ao que acontece lá no mundo. E por vezes, presbítero irmão Sérgio, nós nos interessamos ou estamos mais atualizados com o que acontece lá no mundo, com as atualidades, com as modernidades do mundo, do que com as coisas de Deus. Tabernáculo, para muitas pessoas, vai ser algo surpreendente e outros tantos nem se interessarão. Mas se você compreender o tabernáculo, eu digo aos irmãos que você vai procurar ter uma vida mais voltada para Deus, vai entender que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus justo, e que Deus é um Deus que nos quer só para Ele, e que Deus requer uma atenção da nossa parte, e Ele dispensa para nós uma atenção toda especial. Pontue a necessidade da união dos membros da igreja. Deus se revela na coletividade, não na individualidade. Isso é muito bom você colocar. Deus sempre está preocupado com o grupo, a igreja, o povo, o rebanho. Assim como um amontoado de tijolos não é uma parede, então nós individualmente não somos a igreja de Cristo. Nós temos que estar unidos, congregados, juntos, ainda que não numa mesma igreja, numa mesma congregação ou no mesmo campo, mas aonde nos reunirmos entre 2, 3, sempre seremos o templo de Deus. E devemos estar concordemente. Não pode haver discórdia, como havia entre Evódia e Sintique, como nós estudamos na lição anterior. Devemos procurar a harmonia, ainda que por vezes é difícil, mas aqui na figura dos postes de acácia, que simboliza a natureza humana, né,
e o cobre que simboliza o julgamento, mas ele está todo circundado, todo amarrado e todo transpassado pelo linho fino, que simboliza a justiça de Deus. Então nós somos justificados por Cristo, não pela nossa natureza, não por aquilo que somos, mas por aquilo que nos reveste, que é Cristo Jesus. E, portanto, pontue, coloque que a unidade é muito importante, que nos tempos que nós vivemos precisamos viver em união, como diz o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce a barba de Arão. Isso quer dizer, envolve todo o corpo. Porque por vezes há pessoas doentes no nosso meio, porque estão em desarmonia com o corpo, estão com problemas de perdão no coração e não conseguem conviver com as pessoas e acreditam fazerem parte do corpo. É um ponto muito importante para ser tocado nessa lição. A necessidade de todos nós estarmos alinhados, né? Ali aquela cerca era alinhada, não era torta, não era enviesada, ela estava no esquadro, tudo ajeitado, para que tudo ficasse de forma ordenada. Por isso, aproveita a oportunidade para colocar. São pontos tão simples, né? Mas que dá para extrair uma lição e colocar esses temas para que nós possamos ser sarados, curados. Há pessoas que precisam de perdão e há pessoas que precisam perdoar. Então, esse é o momento em que você pode colocar que o teu irmão é necessário, que você é necessário, que cada coluna tem a sua função, que tudo faz parte de um conjunto e tudo ajustado, o corpo funciona plenamente. Queridos irmãos, então encerrando aí, né, esse tópico, unidade, santidade e percebendo que Deus sempre nos preserva e além da sua preservação, quando Deus nos preserva, Ele vai nos mostrar que Ele também nos reserva uma atenção especial. E na graça, trazendo agora para o nosso tempo, né, hoje nós desfrutamos de uma justificação e de uma vida santificada através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois bem, queridos irmãos, estamos aí já no terceiro tópico, né? A porta do pátio. Algo, irmãos, muito interessante nessa construção do tabernáculo, e falando do pátio, uma única porta de entrada. Nesses 45 metros de comprimento pelos 22 metros e meio de largura, não tinha portinholas, não tinha nem um meio para escapar ali, uma outra entrada qualquer. Então, aqui nós temos algo importante para se entender. Jesus Cristo, Ele é o único caminho. Aí que nós vamos entender aquela questão que Paulo percebe que aquela menina estava endemoniada. Esses homens que estão entre nós anunciam um caminho. Então, entendeu? Não é um caminho. Jesus é o caminho. Então, ali tinha uma só porta de entrada e uma só porta de saída. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, você professor, e precisa ser passado para a classe, devido à pluralidade de religiões que nós temos no Brasil. E o que ocorre? Hoje nós temos também essa pluralidade de pensamentos que quando você vê, quase todos tentam convergir-se para uma só ideia, mas quando você olha, as filosofias são diferentes. Essa é a questão. Então, o que nós temos que explicar aos nossos alunos? Todos os caminhos levam a Deus? Não. Todas as religiões levam a Deus? Não. Abraão é pai de 3, mas todas levam a Deus? Não. Não. Jesus é o único caminho. Jesus é a única porta. E é interessante que as pessoas, quando entravam por aquela porta do pátio, ali não se entrava numa expectativa de uma bênção.
Não. Entrava-se ali sempre, ou para pedir perdão dos pecados, que era essa a intenção, ou com a intenção de agradecer a Deus por uma bênção ou por algo recebido, nunca para pedir. Ou você ia para se aproximar, ou você ia com o ato de agradecer. E nós precisamos pontuar isso, porque nós, por vezes, viemos à casa de Deus ou nos aproximamos de Jesus com a intenção de que Ele me dê, de que Ele me sirva, de que Ele me socorra, de que Ele venha, né? Hoje eu vejo esse Deus pregado que está sempre à altura dos meus olhos e que do nada Ele me socorre, que vem e que aparece. Mas aqui nós vamos aprender no tabernáculo uma só porta. Então é um só caminho. A entrada, você já entrava ali com todo o ritual, ali já estava o sacerdote, já tinha o sacerdote, já tinha a pia preparada, já tinha ali o sacerdote lavado, você já levava ali o animal inocente para ser oferecido, para ser levado em sacrifício. Então nós precisamos aprender, irmãos, algo que nós custamos a compreender. Eu nunca vou para o culto sem levar nada. Aí alguém já até agora vai arregalar os olhos. Lá vem o pastor Luciano falando de dinheiro e de oferta. Não, irmãos. Nunca vá para o culto sem levar a sua adoração sincera. Nunca vá para o culto sem levar o seu louvor. Nunca vá para o culto sem reverência. Nós precisamos voltar àquele versículo de Eclesiastes capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Nós precisamos entender isso. E aqui a tipologia dessa porta, única porta, porque aí se você parar para analisar o tamanho dessa construção, 45 metros a 50 metros de construção, sem uma porta lateral. Aí hoje, por exemplo, na lei hoje, no Corpo de Bombeiro, ela não seria aprovada, porque não tinha um meio de escapar no incêndio. E ali tinha um fogo constante. Então, para incêndio, você não tinha como escapar. Era uma porta só de entrada, uma construção desse tamanho. De 2,25 a 2,45 de altura. Então, irmão, para pular tinha que ter escada preparada. Não tinha escada preparada. Então, a única porta, a única entrada. Então, você precisa falar com seu aluno para ele ter no coração: Jesus Cristo é a única porta. Jesus Cristo é o único caminho. Irmãos, e nós não podemos deixar de pontuar para o nosso aluno: a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Nela nós temos o caminho, nela nós temos a verdade, nela nós aprendemos. Irmãos, por mais literaturas que nós temos, eu aconselho que se leia, mas eu aconselho que primeiro você observe a vida do escritor. Se a vida do escritor é um escritor, por exemplo, que é um escritor que ele é um cara que vive de sincretismo religioso, já é uma literatura não aconselhável. Se é alguém que tem uma filosofia que de todos os caminhos vai te conduzir a um bom caminho e vai te levar a Deus, não é uma literatura aconselhável. Então, por via das dúvidas, a Bíblia é a literatura aconselhável. Nela está a verdade, nela está a vida, e Jesus falou com os discípulos. Os discípulos chegam a perguntar no capítulo 14, né? Mas como nós vamos? Para onde nós iremos se nós não sabemos? Aí Jesus falou: mas Tomé, você está há quanto tempo comigo e não sabe? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando nós colocamos dessa forma, fica mais fácil de entender. Porta de entrada e de saída, uma única. Nem todos os caminhos levam para Deus. Nem todas as religiões anunciam a verdade. A heresia virá através da falsa religião. Como conhecer uma falsa religião? Através da Escritura Sagrada. Tudo que foge do que está escrito não serve. O apóstolo Paulo ainda falou: ainda que eu próprio venha trazer outro evangelho daquele que eu vos anunciei, o tenhais por maldito, por anátema.
Mas para isso você tem que participar, conhecer, estudar, para que você não venha a ser enganado. Então, professor, o segundo tópico ali, o segundo subtópico, vai falar as 4 colunas e suas bases, uma tipificação do evangelho. O autor coloca os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, que são os sinóticos, e o João, que é a parte. Porém, nós podemos explorar um pouco mais. Nós podemos ir além fronteiras e passar o número 4 como a universalidade. É uma tipologia da universalidade. Isso quer dizer, o evangelho não está limitado simplesmente a um ponto geográfico. Jesus mesmo disse, olha, ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda a criatura, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, também dá para colocar a necessidade para a sua classe de evangelização, de levar a boa semente aos vizinhos, aos parentes, aos colegas de trabalho, não se limitando ao tabernáculo, não se limitando à congregação, mas saindo das fronteiras e fazendo com que o chamado para o evangelho seja verdadeiro na nossa vida. Por isso, vai colocar ali que a porta de entrada ela era sustentada por 4 colunas, e essas colunas simbolizando justamente essa universalidade. Por isso, é muito importante você salientar para que eles venham a se incentivar a levar o evangelho, né, a proclamar as boas novas, a ser uma carta viva para a humanidade, mostrando a sua semelhança com o evangelho. E o ponto 3, que vai finalizar, vai falar que nessa porta de entrada, baseado nas 4 colunas, ela era de 4 cores. Não haviam querubins do lado de fora, só do lado de dentro. Isso nós vamos explorar nas próximas lições, porquê de tudo isso. Mas, quando nós olhamos essa parte das 4 cores, não é colocada por acaso. São o azul, que vai simbolizar o céu. Quer dizer, a nossa salvação provém do céu. Cristo veio à terra e fez-se carne. No capítulo 1 do Evangelho de João vai dizer que o verbo habitou no nosso meio, tabernaculou. Ele fez morada aqui na terra para que a salvação se cumprisse. Aqui já era uma profecia, já era uma forma de mostrar como o Evangelho já estava sendo atuado lá no passado, porque lá em Hebreus nós vamos dizer que foi pregado também para Abraão, para outros, o Evangelho. Quer dizer, a graça já se manifestou já no primeiro momento do pecado, aonde ali Adão e Eva pecaram, a graça já se manifestou, não destruindo eles completamente. Então a graça ela vem desde o Velho Testamento e ela superabunda no Novo Testamento. Então vem do céu através da cor azul. A cor carmesim simboliza o sangue, o sacrifício do cordeiro, porque quando entrava no pátio, ninguém entrava no átrio sem trazer uma oferta a Deus. Ali também era caracterizado se a pessoa tinha mais dinheiro, menos dinheiro, e o tipo de pecado também era simbolizado porque o animal vinha sendo arrastado, né, de fora. Então as pessoas sabiam até qual era o tipo de, mais ou menos, de pecado. Então, ao entrar no santuário, quer dizer, ao entrar no átrio, você não entrava sem sacrifício, sem a oferta, sem se colocar no altar alguma coisa. Quer dizer, vai cumprir-se também, capítulo 12 de Romanos, que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, no caminho nós vemos o sangue. Na púrpura, nós vemos o quê? A realeza. Aí nós vamos ver que Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele vai ser colocado como o rei Davi, né? Ele vai ser colocado como aquele que reinará perpetuamente. E para simbolizar a última cor, tudo isso na porta, vai estar o linho fino, branco, simbolizando a justiça de Deus, a pureza, a santificação que provém do Deus Todo-Poderoso. Então veja que nesses 4 elementos você pode trazer uma lição muito rica para os teus alunos. Pois bem, irmãos, então estamos terminando aí a lição de número 3. E o que nós podemos dizer aos irmãos, uma boa aula. E não se esqueça, unidade, a centralidade de Deus
que Deus é o centro. Não esqueça, porta, uma só porta, então ele é o único caminho. Não se esqueça que ali a tipologia do evangelho já sendo pregado, branco falando da justiça, a púrpura ali falando da sua realeza, o nosso rei, o azul falando dessa salvação que vem do céu, né? E no caso, o carmesim falando dos nossos pecados. E aí o profeta Isaías diz que ainda que os nossos pecados sejam como a carmesim, eles vão se tornar alvos como a mais pura lã. E como isso aconteceu? Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, foque com isso para o seu aluno. Foque isso. Que Jesus veio para nos limpar, para nos salvar, e o tabernáculo já era a alegoria, a tipologia de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, e nós entendendo o pátio, nós já vamos conseguir entender a nossa salvação em Cristo Jesus. Acesse o nosso blog, tem subsídios lá para a sua lição, você vai entender um pouco melhor, dê um like lá, faça o seu comentário, compartilhe, e aguardamos você semana que vem. Que Deus os abençoe e uma boa aula em nome de Jesus.